Hoje nós chegamos à nossa última mensagem da nossa série de mensagens na carta de Tiago. Que alegria foi percorrer essa carta juntos, sendo instruídos, confrontados, encorajados pela palavra de Deus ao longo desse tempo e dessa jornada. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 20. O texto vai estar projetado aqui na frente, mas é de extrema importância que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 20. Estarei lendo na NVI, palavra do Senhor. Amém? Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e estes orem por ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Verso 15. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém os trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado salvará da morte a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua Santa Palavra, Deus. Nós reconhecemos que dependemos completamente do Senhor para compreendê-la. E é por isso que nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos para enxergar a beleza da Tua verdade, que o Senhor nos dê um coração humilde para receber essa palavra e um coração disposto, Pai, a Te obedecer. Que a Tua palavra transforme a nossa mente, fortaleça a nossa fé e nos faça, Pai, mais parecidos com Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Amém e amém. Amém, queridos? Meus irmãos, uma das coisas que Tiago mais tem me ensinado ao longo desse tempo, e algo que fica muito evidente em toda a sua carta, é que Tiago possui uma visão extremamente realista da vida. Ou seja, Tiago, ele não enxerga a vida como um conto de fadas. Ele não apresenta para nós uma vida idealizada. Pelo contrário, ele começa a sua carta nos lembrando a mim e a você, que na vida nós teremos problemas. Nós teremos provações e nós teremos circunstâncias desagradáveis. Logo no início da sua carta, parece que Tiago começa nos dizendo o seguinte: entendam uma coisa, a vida dos sonhos não existe. A vida vai ser difícil. Como diz um meme brasileiro, a vida não é o quê? Um morango. Tiago concordaria com essa afirmação nossa. Mas Tiago não afirma isso apenas porque a gente enfrenta problemas ou enfrentaremos problemas. Ele também nos lembra que a vida vai ser difícil porque, inevitavelmente, nós enfrentaremos conflitos. Se eu perguntasse aos irmãos, quantos aqui tiveram conflitos nessa semana? Hoje não, tá? Só nessa semana. Seja com o cônjuge, com o familiar, com alguém do trabalho, com um amigo, acredito que muitos levantariam a mão. Porque a nossa vida ela é marcada por conflitos. Essa é a realidade da existência humana. Por isso, meus queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido com Tiago é nunca, absolutamente nunca, suavizarmos a realidade da vida. Tem um momento muito importante da carta que Tiago chega a fazer uma pergunta constrangedora a esses irmãos. Tiago capítulo 4, verso 14, ele diz assim: o que é a vida? Lembra do meme? O que é a vida? E a pergunta que ele oferece, depois da pergunta o que é a vida, é igualmente impactante para nós. Ele diz assim: vocês são como a neblina, que aparece por um tempo e depois se dissipa. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo para nós é: a vida é breve. A vida é frágil, a vida é imprevisível. E meus irmãos, a vida é mais frágil do que nós gostaríamos de admitir.
A vida é marcada por planos que não deram certos, por sonhos que foram interrompidos, por crises familiares que não estavam nos nossos cálculos, no nosso Excel, na nossa planilha da vida, por dores, por perdas que nós jamais enfrentaríamos passar por elas. Imaginaríamos passar a enfrentar elas. E nessa semana, queridos, na segunda-feira eu estava na casa dos meus pais. Nós havíamos saído para passear e quando nós estávamos retornando para a casa deles, a gente presenciou uma cena profundamente triste. Em um dos cruzamentos da linha verde, um jovem de 26 anos que trabalhava fazendo entregas de moto, ele se envolveu em um acidente fatal com um ônibus. E eu fiquei pensando, naquele dia, aquele jovem, o Pedro Guilherme, ele saiu para trabalhar como qualquer outro dia. E talvez ele tivesse planos para aquela semana. Talvez ele tivesse compromissos para o dia seguinte. Talvez ele tivesse sonhos, projetos, expectativas. O acidente acontece às 6h30 da tarde e o corpo é retirado 21h30. E durante esse processo, amigos chegam para ver o Pedro Guilherme morto. A esposa dele chega gritando. Meus irmãos, em questão de segundos, tudo mudou. Essa é a vida. Em um momento tudo parece estável e no outro tudo pode mudar. Mas perceba algo importante, meus irmãos. Tiago não apenas mostra para nós a realidade da vida, ele também oferece para nós uma esperança. Ele mostra aquilo que nós precisamos ter para vivermos essa vida de maneira correta. E um dos nossos maiores desafios é achar que a gente consegue viver essa vida sem aquilo que Tiago nos oferece como absolutamente necessário. E o que é que Tiago nos oferece como necessário, como imprescindível? Em uma palavra, meus irmãos: sabedoria. Uma vez que nós reconhecemos a complexidade da vida, nós precisamos, de maneira urgente, da perspectiva de Deus para vivermos a nossa vida. É exatamente isso que Tiago chama de sabedoria. Você pode recorrer aos filósofos, você pode procurar respostas em diversos lugares, mas Tiago está lembrando a nós, domingo após domingo, a verdadeira sabedoria para a gente enfrentar a complexidade da vida é uma sabedoria que vem do alto. É por isso, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres que buscam pela sabedoria. Amém? E quando eu falo isso, sobre a necessidade de buscarmos pela sabedoria, alguém no nosso auditório poderia pensar o seguinte: Felipe, então eu vou comprar um curso, vai desbloquear o meu mindset. Eu vou comprar um método, eu vou comprar um livro que me ensine a ser sábio. Tiago diria para nós: meu irmão e minha irmã, não é tão simples assim. A verdadeira sabedoria não começa com informação, a verdadeira sabedoria começa com transformação. Ou seja, irmãos, nós só buscamos a sabedoria do alto quando o nosso coração é transformado pela graça de Deus. E por que isso é necessário, queridos? Porque existe algo que nós precisamos reconhecer acerca de nós mesmos. Nós temos uma inclinação natural para a tolice. Nós temos uma tendência mais à tolice do que à sabedoria, mais ao conflito do que à paz, mais à guerra do que à reconciliação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Nós temos mais tendência de seguirmos os nossos próprios caminhos depravados, pecaminosos, do que seguirmos e nos submetermos aos caminhos de Deus. Esse é o nosso coração, meus irmãos. E é por isso que Tiago também nos ensina que a busca da sabedoria é um processo. E justamente por ser um processo, nós precisamos de uma virtude que é muito difícil de cultivar. O que é, meus irmãos? Paciência. Lembra daquele áudio daquela mãe? O fruto do Espírito é paciência, domínio próprio. Os irmãos se lembram do nosso último sermão? Tiago capítulo 5, verso 12, 7 a 12. A virtude da paciência. Felipe, quando os meus conflitos vão acabar? Não agora. Paciência. Felipe, quando a dor e o sofrimento vão terminar? Eu não sei exatamente quando, mas um dia o Senhor voltará e todas as coisas serão restauradas. E hoje aquilo que nos aflige vai chegar ao seu fim. Até lá, meu irmão, até lá, minha irmã. Paciência. E é exatamente nesse ponto da carta que Tiago nos apresenta aquilo que eu gostaria de chamar de os presentes de Deus enquanto nós esperamos. O texto que nós lemos é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: povo de Deus, vocês vão esperar em mim,
Vocês vão esperar pelo cumprimento das minhas promessas, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou te dar alguns presentes durante essa caminhada. Presentes para fortalecê-lo, para consolá-lo, para te sustentar até o dia em que todas as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. E meus irmãos, esses presentes, eles são fundamentais. Sabe por quê? Porque se eu e você, a gente não aprende a desfrutar desses presentes, a nossa caminhada vai ficar muito mais pesada do que deveria ser. E a gente precisa reconhecer, esperar em Deus não é algo fácil. E fica ainda mais difícil quando a gente ignora os recursos, os presentes que Ele mesmo Deus deu para nós, para nos sustentar nesse caminho, para trazer a nós perenidade, clareza, sabedoria. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos olhar para o texto que nós lemos e observar quais são esses presentes que Deus nos oferece enquanto nós aguardamos o cumprimento das suas promessas. Amém? Ficou claro essa recapitulação que a gente fez? Perceba, em primeiro lugar, que existe nesse texto que nós lemos uma grande ênfase à oração. A divisão proposta pela NVI, por exemplo, traz o título A Oração da Fé. Qual é o título que aparece aí na sua Bíblia? Pode falar em voz alta, do texto que nós lemos. O poder da oração. O poder da oração. Paciência acerca do livramento, da oração e da conversão de pecadores. Essa é uma Bíblia de crente, hein? Aleluia. Ou seja, queridos, é uma perícope que fala para nós a respeito de oração. Perceba comigo, logo no verso 13, Tiago diz: há alguém sofrendo entre vocês, que ele faça o quê? Que ele ore. No verso 15 ele afirma: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Verso 17, ao citar Elias, ele diz: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse. Portanto, meus irmãos, é impossível lermos essa passagem sem a gente perceber a forte ênfase que Tiago faz à oração. Mas existe também uma segunda ênfase no texto que eu gostaria que você percebesse comigo: a confissão de pecados. Verso 16, portanto, confessem os pecados uns aos outros. Então nós temos aqui duas marcas muito claras nessa passagem: oração e confissão de pecados. E além disso, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma pergunta importante. Onde é, meus irmãos, que acontece a oração e a confissão de pecados? Que ambiente é esse? Observe quantas vezes Tiago utiliza nesse texto a expressão entre vocês ou entre vós. Verso 13, está alguém sofrendo entre vocês? Está alguém doente entre vocês? Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Ou seja, Tiago constantemente está usando nessa perícope aqui uma linguagem comunitária. Há alguém entre vocês, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Em outras palavras, meus irmãos, o ambiente da oração, do louvor, da confissão de pecados e do cuidado mútuo é a igreja. Então, em primeiro lugar, o presente que Deus nos deu enquanto nós aguardamos a volta de Cristo é a igreja. Esse é o lugar que Deus deu aos seus filhos e às suas filhas para desfrutarmos enquanto a gente aguarda o retorno de Cristo. E esse presente é dado, meus irmãos, de tal forma que se você não desfruta da igreja, você não espera da maneira que Deus planejou que você esperasse. Se você não desfruta da igreja, você não está apenas esperando de maneira equivocada e você está em pecado. Não! Você está rejeitando dos meios que Deus estabeleceu para sustentar o seu crescimento espiritual. Então a espera cristã não é uma espera solitária. Não! É uma espera que é vivida no ambiente do entre vocês, entre vós. É na igreja, irmãos, onde nós somos exortados, consolados, edificados. É na igreja que alguém nos corrige quando nós estamos errando. É na igreja que alguém nos encoraja quando nós estamos desanimados. É na igreja que alguém caminha ao nosso lado quando as nossas forças acabaram. E talvez, meu irmão e minha irmã, seja por isso que a sua caminhada esteja mais pesada do que deveria ser. Eu não estou dizendo que essa seja a única razão. Mas talvez você não esteja vivendo a igreja de verdade. Talvez o seu nome esteja na lista de membros. Você é um voluntário assíduo. Mas talvez você não esteja desfrutando da comunhão que Deus preparou para você. Você não desfruta da oração porque você não está realmente no entre vós.
Você não desfruta da confissão de pecados porque você não está realmente entre vós. Irmãos, o que Tiago está nos ensinando é que a igreja é o maravilhoso presente que Deus nos deu para perseverarmos enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Mas pelo amor de Deus, Felipe, a igreja é tão difícil. Já dizia a vovó, né? Viver com os irmãos no céu, ó que glória. Aqui na terra, aí é outra história. É verdade, meus irmãos, é difícil. Mas é justamente esse presente que Deus lhe deu. E eu sei que alguns aqui poderiam pensar, credo, isso está parecendo mais um presente grego. Isso está parecendo um presente que veio sem nota fiscal para troca. Mas não é, irmãos. A igreja é difícil, sim, mas ela é difícil porque ela é formada por pessoas, inclusive eu e você, que estão no processo de seguirem a Jesus. Ninguém aqui está pronto. Ninguém nasceu graduado na escola da graça. Mas existe algo, queridos, que nós temos em comum. O que é? Nós fomos comprados, remidos e lavados pelo sangue de Cristo. E isso significa para nós, ou deveria significar, que nós estamos caminhando para a mesma direção. Agora, o que é que nós encontramos dentro da igreja? A primeira resposta está no verso 13. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Uma das primeiras coisas que nós encontramos na igreja é gente sofrendo. A igreja é um lugar de sofredores. É um lugar de gente que perdeu gente. De pessoas que enfrentaram dificuldades no trabalho. De pessoas que lutam contra enfermidades. Que carregam angústias profundas no coração. Que enfrentam ansiedade, tristeza e aflição de toda a espécie. E o que é que Tiago está dizendo a esses irmãos que estão sofrendo? Ou a crentes que sofrem? Que ele ore. Então a oração, meus irmãos, é uma das grandes dádivas que nós encontramos na igreja. É nesse ambiente que nós podemos e precisamos levar a nossa dor diante do Senhor. E alguém poderia perguntar, por que eu preciso orar quando eu estou sofrendo? Afinal, Felipe, Deus não sabe porque há tudo aquilo que eu estou passando? E mais, segundo Tiago, você está dizendo domingo após domingo, Deus não está soberanamente no controle de todas as coisas? Deus não é o autor desse sofrimento que tem como objetivo formar Cristo em mim? E que experiência constrangedora é essa? Que diante dele eu preciso dizer, preciso falar. Porque eu deveria dizer aquilo que ele já sabe. Sim, meus irmãos, Deus já sabe. Deus, sim, continua soberanamente no controle de todas as coisas da nossa vida. Mas a oração não existe para informar a Deus algo que ele desconhece, não. A oração existe para informar o nosso próprio coração sobre onde está a nossa esperança. Então, quando nós oramos, nós estamos lembrando a nós mesmos que a nossa esperança não está em nós, não está nas circunstâncias, mas ela está no Senhor. É claro, meus irmãos, que muitas vezes no primeiro momento da dor nós não conseguimos orar. Desconfie de gente que fala, eu amo orar. Você não ama orar, você ama a sensação que você tem depois de orar. Mas é uma guerra, é uma batalha que a gente trava. Há sofrimentos que nos deixam sem palavras. Há momentos que o nosso coração fica tão abalado que nós não sabemos expressar o que nós estamos vivendo diante do Senhor, aquilo que a gente está sentindo. E meus irmãos, a Bíblia não ignora essa realidade, não se senta menos crente não, porque você não está conseguindo orar. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso. Mas o que Tiago está dizendo para nós, mesmo quando nós não conseguimos orar imediatamente, a direção para a qual o sofredor ele deve caminhar continua sendo a mesma, os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, não importa qual seja o seu sofrimento hoje, o que Tiago está dizendo para nós é, leve-o ao Senhor, vá aos pés de Cristo e lembre o seu coração onde está a sua esperança. E talvez alguém diga, Felipe, sozinho eu não consigo fazer isso. Tudo bem, meu irmão. Nós não fomos chamados para carregar essas coisas sozinhos. Lembra o ambiente onde isso acontece? É na igreja que nós compartilhamos pedidos de oração. É na igreja que nós intercedemos uns pelos outros. É na igreja que nós choramos com aqueles que choram. Os irmãos se lembram do nosso momento de intercessão? É na igreja que nós carregamos os fardos uns dos outros. Pessoas completamente diferentes, distintas, se unem para fazer a mesma coisa, buscar a Deus em oração. Então é na igreja, meus irmãos, que nós desfrutamos desse presente. Amém? Agora, na igreja também nós encontramos uma segunda realidade.
Observe a segunda parte do texto, do verso 13, que Tiago fala: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre essa expressão. À primeira vista, não sei para você, mas para mim, parece que Tiago está falando um negócio mais ou menos assim: quem está triste ora, quem está feliz faz o quê? Está chorando, louve. Eita glória! Parece isso, né? Quem está triste ora, quem está feliz canta. Então parece aqui que a oração é uma resposta para a tristeza. E o louvor é uma resposta para quê? Para a felicidade. Mas, meus irmãos, eu não creio que seja exatamente isso. Os irmãos se lembram o contexto dessa carta. E o contexto dessa carta são pessoas que estavam sofrendo. Pessoas que estavam enfrentando provações, perseguições, dificuldade. Por isso o contraste não parece ser entre alguém que sofre e alguém que não sofre. Não, a diferença parece ser outra. A pessoa alegre aqui não é necessariamente alguém que está sem problemas, mas é alguém que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, encontrou consolo, encontrou descanso. É alguém que levou ao Senhor a sua dor, aprendeu a confiar nele e agora responde com louvor. É por isso, meus irmãos, que quando eu leio esse texto eu me lembro dos Salmos. Quantas vezes o salmista, derramando a sua alma diante de Deus, na oração começa assim e depois ele termina adorando. Ou seja, o sofrimento não desapareceu imediatamente, as circunstâncias não mudaram, mas o coração daquele caboclo, o coração daquela mulher encontrou descanso em Deus. E quando isso acontece, a resposta natural é o louvor. Então essa pessoa canta não porque a vida ficou difícil, não. Ela canta porque ela entendeu que Deus continua trabalhando. Ela canta porque ela encontrou a sua verdadeira segurança. Ela canta porque o seu coração foi aquietado pela presença de Deus. Ah, meus irmãos, houve uma canção que me abençoou, me acompanhou durante muitos anos. Ela foi lançada em 2001, autoria do Kleber Lucas. Ela diz o seguinte: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meus irmãos, essa canção fez parte da minha vida. E eu aprendi que ao longo da caminhada cristã, os louvores, as canções são presente que Deus nos deu para atravessarmos períodos de sofrimento. A minha pergunta a você é: qual é a canção que mais marcou a sua vida? Qual é a música que, ao ser cantada, faz você lembrar um período difícil que você viveu? Qual é o louvor, meu irmão, que Deus usou para consolar o seu coração depois de muito, muito, muito sofrimento? Aleluia! Existem canções que se tornam companheiras da nossa jornada. Elas nos encontram na nossa dor e nos ajudam a descansar em Deus. Talvez diante dessas duas informações você está pensando assim: Felipe, eu não sei em qual momento eu estou. Eu não sei se o tempo que eu me encontro hoje é tempo de cantar ou é tempo de orar. Eu estou em crise com isso. Não sei o que eu faço. A minha resposta para você é: faça os dois. Ore, mas também cante. Porque quando você canta sobre quem Deus é, você está lembrando o seu coração onde está a sua esperança. Você está anunciando para a sua própria alma que Deus continua sendo bom, fiel e digno de toda a confiança. Agora, meus irmãos, além da oração e dos louvores, existe uma terceira realidade que Tiago destaca a nós. Veja comigo o verso 14. Há alguém doente entre vocês, que ele mande fazer o quê? Chamar os presbíteros da igreja. Ao que tudo indica, esses presbíteros são os líderes espirituais daquela comunidade. Ou seja, aqueles que Deus colocou para exercerem o cuidado do rebanho pastoral, do rebanho de Cristo. Isso nos lembra, meus irmãos, de uma verdade importante. Os pastores são presentes de Deus para a igreja. Nunca se esqueça disso. Os pastores são presentes da graça de Deus para o seu povo. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção importante. Porque quando eu digo e falo que pastores são presentes da igreja, eu não estou falando de falsos pastores. Eu não estou falando de ladrões, de salteadores. A Bíblia é muito clara ao dizer para nós que existem pastores que cuidam do rebanho e existem pastores que exploram o rebanho. Por isso, é possível
que alguns de vocês, ao ouvir essa informação, imediatamente se lembrem das experiências dolorosas e terríveis que vocês tiveram no passado. Talvez você tenha sido ferido por um pastor, talvez você tenha sido decepcionado por um pastor, talvez você tenha visto abusos, manipulação, atitudes que não refletem o caráter de Cristo. E eu não quero, meus irmãos, minimizar sua dor. Mas o fato de algo bom ter sido distorcido pelo pecado não invalida a bondade do propósito para o qual Deus o criou. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A experiência de maus pastores não elimina a beleza do ministério pastoral que Deus instituiu para o bem da edificação da sua própria igreja. E essa verdade, meus irmãos, essa realidade nos lembra o quanto nós precisamos de pastores que reflitam o caráter de Cristo, o Supremo Pastor. E, irmãos, longe de mim afirmar e dizer que pastores verdadeiros são perfeitos. Não, muito pelo contrário. São homens que também lutam, sofrem, se cansam, se decepcionam e precisam dessa mesma graça todos os dias. Mas Deus decidiu cuidar da sua igreja por meio deles. Quando eu penso isso, meu irmão, eu lembro que o nosso pastor está caminhando para completar 30 anos de ministério. Eu não tenho 30 anos de vida. Mas o ponto é que ninguém permanece 30 anos no ministério sem passar por lágrimas, incompreensões, decepções, cansaços, momentos que seria muito mais fácil desistir. Mas Deus sustenta aquele que Ele chama. E muitas vezes, meus irmãos, nós só enxergamos apenas uma pequena parte do trabalho pastoral. A gente vê a pregação, a gente vê o culto, e ai do pastor se ele usar as mesmas ilustrações de sempre. Se grita muito é pentecostal, se não grita nada está frio, não estudou para o sermão. Se prega 55 minutos, ó pastor, o almoço está lá queimando. Se prega 30, é raso. Nós não conseguimos enxergar, meus irmãos, a maior parte do ministério pastoral. Nós não vemos as horas gastas diante de um texto bíblico, numa literal batalha, luta para compreender e aplicar esse texto fielmente domingo após domingo. Nós não vemos o tempo de leitura, de meditação, de oração. A gente não vê o peso emocional carregado após de conversas difíceis, aconselhamentos dolorosos, situações que exigem cuidado constante. Nós não vemos. E muitas vezes nós voltamos para casa encorajados, fortalecidos, consolados. Mas o pastor também volta. E ele não volta como super-herói, ele volta como homem de barro, dependente dessa mesma graça. Por isso, meus irmãos, quando Tiago diz para nós, chame os presbíteros, ele está afirmando uma verdade preciosa para a gente. Deus nos deu pessoas para cuidar de nós. Deus nos deu pessoas com quem nós podemos contar, com quem nós podemos recorrer, pessoas que caminham conosco, pessoas que nos exortam, nos ensinam, nos encorajam e nos aproximam de Cristo. É como se Tiago estivesse dizendo, você não precisa atravessar por tudo isso sozinho. Deus colocou líderes espirituais na sua vida para cuidar da sua alma. Eu sei, meus irmãos, que muitos pastores, quando chegam nesse texto, eles tentam passar por ele de maneira bem rápida. Porque é uma situação um pouco delicada, né? Constrangedora. Eu estou falando de pastores como presentes de Deus e eu também sou um pastor. Que falsa humildade é essa? Mas sinceramente, meus irmãos, eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Porque não foi eu quem disse chame os presbíteros, foi Tiago. E foi Deus quem decidiu colocar líderes espirituais para cuidar da sua igreja. É por isso, irmãos, cuide dos seus pastores. Ore por eles, agradeça-os, encoraje-os. Quantas vezes uma simples palavra de gratidão pode fortalecer um pastor que chegou exausto ao final de mais um domingo pregando fielmente as Sagradas Escrituras? Nunca, meu irmão, subestime o poder de um encorajamento. Portanto, lembrem-se, os pastores fazem parte do cuidado de Deus para o seu povo. Eles não são perfeitos, mas são instrumentos da graça. São presentes que Deus deu para a igreja. Amém? Agora, qual é o outro presente que nós encontramos na igreja? Continua olhando para o verso 14, se você puder ler comigo, por favor. Vamos ler juntos o texto bíblico? Mais uma vez, Bruninha, para a gente ver se a gente tem o texto completo aí. Isso, temos. Só essa primeira parte, tá, meus irmãos? Primeiro pontinho aqui. 1, 2, 3.
Antes de avançar, meus irmãos, a gente precisa fazer uma breve observação sobre esse óleo. Ao longo da história da igreja surgiram diferentes interpretações a respeito dele. Alguns entendem que esse óleo ele possuía uma função medicinal, já que o azeite ele era utilizado no mundo antigo como uma parte de tratamentos e de cuidados físicos. E outros entendem que o óleo aqui possui uma função principalmente como um símbolo espiritual. Particularmente, eu considero essa segunda interpretação mais convincente. Se você acha a primeira, não tem problema. E a razão principal não é porque o óleo não pudesse ter qualquer uso terapêutico, mas porque o foco de Tiago não está no tratamento em si. Observe que a pessoa enferma não é orientada a procurar um médico. Ela é orientada a procurar os presbíteros da igreja. E a ação principal do presbítero não é medicar, é orar. E além disso, ao longo de toda a Escritura, a unção de óleo frequentemente aparece como um sinal visível de uma realidade espiritual. Ou seja, consagração, separação para Deus, cuidado, uma dependência da ação do Senhor para uma determinada realidade. Mas aqui também a gente precisa evitar um outro extremo. Ao longo dos séculos, muitos transformam o óleo em uma espécie de objeto sagrado e até mesmo mágico, como se o óleo tivesse em si um poder. Mas a ênfase aqui do texto não está sobre o óleo. Perceba a construção do texto. Os presbíteros oram e enquanto oram, ungem com óleo em nome do Senhor. Então o óleo aqui ele aponta para uma realidade que está para além dele. É um sinal visível de uma realidade espiritual invisível. Talvez ele aponte para o cuidado pastoral da igreja. Talvez ele aponte para a consagração daquela pessoa. Ou da confiança que essa pessoa tem na presença de Deus, na ação do Senhor. A gente não consegue afirmar com clareza absoluta a respeito de todos os detalhes desse símbolo, mas nós conseguimos, meus irmãos, afirmar com segurança aquilo que Tiago está dizendo para nós. A esperança do enfermo não está no óleo. A esperança do enfermo está em Deus, que responde à oração. E é exatamente aqui que chega o verso 15, que na minha opinião é o verso mais difícil da gente entender essa passagem. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Irmãos, Tiago fala com clareza a nós acerca de uma certeza impressionante. Ele não diz que a pessoa poderá ser curada, não. Ele diz que essa pessoa será curada. Por isso, meus irmãos, eu entendo que Tiago não está falando de uma oração feita por qualquer pessoa em qualquer circunstância, não. Parece haver aqui uma manifestação espiritual da fé concedida por Deus. Algo semelhante a que nós vemos ao dom da fé mencionada em 1 Coríntios 12. Uma convicção dada pelo Senhor de que Ele vai agir de maneira específica naquela situação. Existem outras interpretações possíveis, mas o ponto que Tiago quer destacar é outro. No ambiente da igreja existe oração por cura. A igreja é um lugar onde nós acreditamos que Deus continua agindo, que Deus continua curando, operando. Afinal de contas, meus irmãos, nós não adoramos um Deus que curava apenas no passado, nós adoramos o Deus vivo. O Deus que continua tendo poder para restaurar, para sustentar, para intervir quando lhe apraz. Por isso, o nosso chamado não é tentarmos desvendar previamente aquilo que Deus vai fazer. Deus não te chamou para você ser sommelier de cura na igreja, não. O nosso chamado é orar. Orar confiando na bondade de Deus. Orar confiando na sua soberania. Orarmos confiando que se Ele curar, Ele continua sendo bom. E se Ele não fizer, a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Na igreja, meus irmãos, existe cura. Agora existe uma outra realidade destacada por Tiago. A igreja, meus irmãos, também é um lugar de correção. Veja comigo o verso 16, se você puder ler comigo. 1, 2, 3. Olha aí, tá perfeito, até aqui está ótimo. Esse, portanto, é muito importante, meus irmãos. O texto não está dizendo que somente os presbíteros podem orar. Não. Pelo contrário, o texto amplia aquilo que ele começou no verso 14 para toda a comunidade. Leia novamente. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Você consegue perceber?
Não são os presbíteros, não são os líderes, não são os pastores, é a igreja. É a igreja cuidando da igreja, é a comunidade cuidando da comunidade. E aqui Tiago não está desenvolvendo uma espiritualidade baseada em indivíduos extraordinários. Ele está construindo aqui uma espiritualidade comunitária. A igreja ora, a igreja cuida, a igreja carrega o fardo uns dos outros. E quando Tiago prossegue, ele diz algo muito precioso: confessem os seus pecados uns aos outros. Meus irmãos, por que isso é importante? Preste atenção aqui. Porque a igreja é um lugar de correção por meio da confissão. A igreja é um lugar de correção por meio da confissão. Muitos pecados e muitos vícios permanecem vivos porque simplesmente eles permanecem escondidos. Vou falar especialmente a você, homem. Quantas lutas na área sexual continuam dominando a vida de muitos porque não foram confessadas? Quantas vezes, meus irmãos, alguém sabe que precisa de ajuda, sabe que está perdendo a batalha, mas continua sozinho. E por quê? Porque existe medo. E não somente medo, existe vergonha. E aquilo que nós chamamos de vergonha, a Escritura chama de orgulho. É o orgulho que nos impede de procurar alguém maduro e dizer: eu preciso de ajuda, meu irmão. Eu não estou conseguindo vencer sozinho. Eu preciso ser tratado. Então Tiago está nos lembrando que a igreja é justamente esse lugar onde isso deveria acontecer. Isso que é a confissão de pecados. Me lembro de uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer o seguinte no seu livro A Vida em Comunhão: quem fica sozinho com o seu mal permanece totalmente só. A ideia de Bonhoeffer aqui é que o pecado é especialista em isolar as pessoas. Esse pecado, ele ama a escuridão, porque é na confissão que nós trazemos à luz aquilo que estava escondido. É exatamente assim que o pecado tenta evitar, porque por todos os meios ele vai tentar nos convencer de que é melhor você não contar para ninguém. É melhor você se esconder, é melhor fingir, é melhor continuar sozinho, porque ele sabe que a luz enfraquece o seu poder. Ele sabe que aquilo que é trazido à mesa pode ser tratado. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja é um lugar onde nós não precisamos fingir quem nós não somos. Nós podemos abrir o coração de maneira sábia, preste atenção nisso, de maneira sábia para pessoas maduras e dizer: eu preciso de ajuda, eu estou lutando, eu não estou bem. Mas isso, queridos, só acontece quando nós estamos comprometidos com a comunidade. Isso só acontece quando nós entendemos de maneira plena que igreja não é apenas um lugar para você assistir um culto. Igreja é uma família. Se você vive a igreja como um turista, vindo aqui apenas para assistir os cultos e depois voltar para sua casa, a ideia, queridos, de confessar pecado a um irmão para você vai parecer estranha, vai parecer absurda. Afinal, você nunca experimentou a igreja como família. E por isso, dificilmente você vai compreender a beleza da confissão. Dificilmente você vai compreender a beleza do cuidado mútuo. Contraponto com isso, queridos, quem ama a igreja aprende a enxergar a comunidade como um ambiente seguro para ser tratado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É exatamente nesse ambiente que a graça de Deus opera de maneira profunda, de maneira transformadora. Veja comigo os versos 19 e 20. Palavra do Senhor. Podem ler mais uma vez? 1, 2, 3. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro dos seus caminhos salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu acho fantástico que Tiago termine a carta dessa maneira. Depois de tudo aquilo que ele escreveu, depois de todas as suas exortações, advertências, correções, ele termina falando sobre alguém que se desviou e alguém que o trouxe de volta. E eu entendo que, de certa forma, Tiago está falando daquilo que ele mesmo tentou fazer e dizer ao longo da sua própria carta. É como se ele estivesse dizendo assim: meus irmãos, desde o início eu procurei confrontar os pecados de vocês.
Desde o início eu procurei corrigir os caminhos errados de vocês. Desde o início eu chamei vocês de volta para a verdade. E não se esqueçam, quando alguém é trazido de volta, muitíssimos pecados são perdoados. Assim, meus irmãos, a igreja é um lugar onde acontece o ministério da reconciliação. A igreja não é um lugar onde pessoas confessam seus pecados para serem destruídas. Não. A igreja é um lugar onde pessoas confessam seus pecados para serem restauradas. E isso aqui é muito importante, porque restauração não é um evento. Restauração é um processo. E às vezes é lento, às vezes é difícil. Às vezes envolve quedas, lutas, recomeços, mas é justamente na comunidade de fé que esse processo deve acontecer. É na igreja que as pessoas são acolhidas, são abraçadas, são corrigidas, são encorajadas, são conduzidas a voltarem para Cristo. Por isso, irmãos, a igreja é o presente que Deus nos deu. Gostemos disso ou não, a igreja é um presente da graça de Deus. E se alguém decidir viver distante da igreja, este alguém está abrindo mão de um dos principais meios que Deus deu, que Deus escolheu para cuidar dos seus filhos. Não existe cristianismo isolado. Não existe discípulo de Jesus vivendo sozinho. É claro que nós podemos ouvir boas pregações, ler bons livros, consumir conteúdos excelentes. Tudo isso tem o seu valor, mas nada, absolutamente nada, meu irmão, substitui a vida de uma comunidade local. Não existe céu no YouTube não, meu irmão. Talvez no inferno tenha lá o YouTube para você ver, de maneira consciente, o seu sofrimento. Nada disso substitui irmãos que oram por nós. Nada disso substitui pessoas que nos corrigem, nos encorajam e caminham lado a lado. Por isso, foi para isso que Deus criou a igreja. Recapitulando, meus irmãos, na igreja nós encontramos oração para os dias de sofrimento, encontramos louvores para fortalecer o nosso coração, pastores que cuidam do rebanho, oração por cura, confissão de pecados e restauração. Amém, queridos? Este é o presente que Deus nos deu enquanto nós aguardamos a nossa bendita esperança, a sua vinda. Permita-me, para a gente encerrar, algumas aplicações aqui para vocês. Minha primeira aplicação é muito simples. Que Deus nos ajude a desfrutar da igreja até o dia da volta de Cristo. Amém? Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Que Deus nos ajude a desfrutar da igreja até o dia da volta de Cristo. Para você desfrutar da igreja, meu irmão, você precisa estar envolvido com a igreja. Você precisa estar disposto a viver a igreja. E isso significa, muitas vezes, ter a sua agenda interrompida. Se existe um ministério na igreja, que acontece, é o ministério das interrupções. Vamos criar esse ministério, pai. Alguém liga para você e diz o seguinte: estou passando por uma luta. Estou passando por um bocado. Você pode me ajudar? A gente pode ir na padaria, trocar uma ideia e chorar junto? E naquele momento, os seus planos precisam esperar. O seu beach tênis precisa esperar. O seu crossfit. A sua academia. E aí naquele tempo a sua agenda é interrompida. E é exatamente assim que a vida da igreja funciona. Porque, irmãos, igreja não é um evento. Igreja é uma família. E família cuida umas das outras. Se você permanece anônimo dentro da comunidade, dificilmente você estará experimentando tudo aquilo que Deus preparou para você nela. Você precisa permitir que pessoas conheçam você. Você precisa permitir que as pessoas caminhem com você. Ah, meus irmãos, que Deus nos dê e nos ajude a desfrutar de verdade da igreja. Não apenas frequentá-la, não apenas passar por ela, mas vivê-la. Amém? Amém. Segundo lugar, que Deus enche o nosso coração de gratidão pela igreja. Muitas vezes nós encontramos pessoas que só vivem reclamando. Nada está como ela gosta, nada é suficiente, nada é bom. Existe uma história que eu já contei aos irmãos. Um pastor amigo meu, lá de Santo André, Daniel Coelho, a igreja dele tem o costume de fazer um café comunitário todos os domingos pela manhã. E um certo domingo, um jovem meio desorientado chegou para ele, aquele cafezão bonito, sabe? Aqueles bolo, croissant, aquela coisa linda, bem americana assim mesmo, assim. Chegou assim: "Ô Dani, tem requeijão não?" O Dani olhou, a mesa bonita, a mesa posta. Não tem. Não tem porque você não trouxe. Se você tivesse trazido, teria. Nada está como a pessoa gosta. Nada é suficiente.
nada está bom. E existe um grande perigo nisso, meus irmãos. Quando os nossos desejos se tornam o centro de tudo, a gente acaba incapaz de enxergar aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Ele já fez. Por isso, meus irmãos, que Deus nos livre de um espírito constantemente insatisfeito. Que Deus enche o nosso coração de gratidão pela igreja. Pare por um instante e pense. Quantas vezes nessa semana você agradeceu a Deus? E eu não estou falando da igreja não. Eu estou falando da vida como um todo. Agora faça outra pergunta. Quantas vezes você reclamou? Faça uma terceira pergunta, a mais importante. Nós, como cristãos, temos mais motivos para reclamar ou para agradecer. O problema, meus irmãos, da reclamação é que ela sempre vive na terra da falta. Ela está constantemente olhando para aquilo que ainda não existe, para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que ainda não foi resolvido, e por isso ela não consegue desfrutar daquilo que Deus já nos deu, daquilo que Deus já fez. E aí a gratidão faz exatamente ao contrário. Ela tira os nossos olhos para aquilo que ainda nós não temos e coloca diante dos nossos olhos aquilo que nós já recebemos. Ela tira dos nossos olhos aquilo que ainda nos falta e coloca na graça que foi derramada sobre nós. Aí ó, está posto, você viu? Por isso, meus irmãos, enquanto alguns passam a vida procurando problemas na igreja para apontar, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você consegue enxergar aquilo que Deus já fez? Você consegue enxergar a graça de Deus nesse lugar? Hein, Raimundo? Quando eu olho para essa igreja, meus irmãos, para a história que Deus tem escrito, para as vidas transformadas, para os relacionamentos construídos e para aquilo que o Senhor tem feito entre nós, meus irmãos, eu só consigo chegar a uma conclusão. Foi Deus. Foi a graça de Deus. Foi o agir de Deus. Portanto, crente, você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Amém? Amém? Que Deus enche o nosso coração de gratidão pela igreja. Em terceiro lugar, lute para cultivar uma vida de confissão. Amém? Lute por isso, meu irmão e minha irmã. Porque na confissão acontece aquilo que o Dietrich Bonhoeffer também fala, acontece o jorrar da cruz. Quando nós confessamos os nossos pecados como pessoas que foram perdoadas por Deus, de maneira inevitável, a cruz começa a operar em nós de forma prática. E um dos primeiros efeitos da confissão é a destruição dessa soberba. Porque é fácil a gente confessar pecados no silêncio do coração. É fácil permanecer sozinho, mas a confissão bíblica nos conduz à luz. Ela nos leva, irmãos, a reconhecermos que diante de outros irmãos, aquilo que a gente precisa de ajuda. O orgulho deseja manter tudo sob controle, deseja preservar a nossa imagem. Ele deseja esconder aquilo que precisa ser tratado. Mas a beleza da confissão é justamente essa. Qual que é a beleza, meus irmãos? Ela nos lembra que nós não precisamos fingir. Ela lembra que nós não precisamos sustentar uma aparência de espiritualidade. Nós podemos nos aproximar, a terceira vez que eu falo isso, de irmãos maduros e dizer: eu preciso de ajuda. Eu estou lutando. Eu não estou conseguindo vencer isso sozinho. Por isso, meus irmãos, cultivar uma cultura de confissão é uma das formas mais belas de desfrutarmos o presente que Deus deu à igreja. Por último, e aqui nós encerramos essa carta, quero lembrar você de algo muito importante. Tiago escreveu para gente como nós, gente sofredora, gente imperfeita, gente que luta, gente que precisa da sabedoria, que precisa da graça, que precisa de consolo. E é exatamente assim que ele encerra a sua carta. Enquanto esperamos a volta de Cristo, Deus não nos deixou sozinho. Ele nos deu um presente. Por isso, não caminhe sozinho. Desfrute desse presente enquanto nós aguardamos os cumprimentos da promessa do Senhor. Por isso, eu quero deixar um conselho para você. Se hoje as coisas não estão indo bem, aproxime-se de Deus. Amém? Ore, meu irmão. Cante. Caminhe com a igreja. Chame a sua família para orar. Chame a sua família para cantar. Encha o seu coração das promessas do Senhor. Talvez você esteja cansado, desanimado, sobrecarregado. Talvez esteja carregando medos, ansiedades, preocupações que ninguém mais conhece. Mas eu quero lembrar o seu coração de uma verdade. Deus recebe corações cansados, corações ansiosos, corações quebrantados. Ele não rejeita aqueles que correm para Ele. E muitas vezes Deus usa orações, irmãos, canções para sustentar a nossa fé enquanto nós caminhamos.
Por isso, meus irmãos, se existe uma palavra que eu gostaria de deixar no encerramento dessa série, é esta: coragem. Coragem para enfrentar os conflitos, coragem para enfrentar os sofrimentos, para buscar a sabedoria do alto, coragem para confessar os seus pecados, coragem para orar, coragem para cantar, coragem para viver a vida da igreja, sobretudo, meus irmãos, coragem para continuar, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim. Então que Deus, meus irmãos, nos dê dessa coragem para perseverarmos até o dia que nós encontraremos com o nosso Cristo face a face, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua igreja, Deus. Muito obrigado pela comunhão dos santos. Se não fosse a igreja, muitos de nós não estaríamos aqui hoje, Deus. Obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou no nosso caminho, pelos amigos da fé, pela família que o Senhor nos deu em Cristo. E nos perdoa, Pai, porque tantas vezes nós colocamos os olhos apenas naquilo que falta e deixamos de desfrutar desse grande presente que o Senhor nos concedeu. Nos ensina, Pai, a amar a Tua igreja, a servi-la, a cuidar uns dos outros e a vivermos a igreja como uma verdadeira família, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Salvador. Então, Pai, nos dá coragem para permanecermos firmes, coragem para orarmos quando o sofrimento chegar, coragem para cantar quando o Senhor aquietar o nosso coração, coragem para confessar os nossos pecados, carregar os fardos uns dos outros e continuar caminhando ao lado dos nossos irmãos. E que em todos os momentos, Pai, ao orarmos e ao louvarmos, o nosso coração seja lembrado de onde está a nossa esperança. Ela não está em nós, ela não está nas circunstâncias, ela está em Cristo, aquele que viveu, morreu, ressuscitou e triunfou para a nossa justificação. É em seu nome que nós oramos, gratos e felizes. Amém e amém.